Na questão número 8, foi feita a referência a uma verificação experimental feita por um dos astronautas que ocupava a nave Apollo 15, lá na década de 70, e que procurou reproduzir na superfície da Lua um experimento semelhante ao que foi realizado por Galileu há alguns séculos atrás aqui na Terra. O astronauta teve o cuidado de, antes da missão, pegar uma pena de animal, de um falcão, de cerca de 30 gramas ou 0,03 quilos, como está descrito no enunciado, e um martelo de alumínio que fazia parte dos seus equipamentos normais, de 1,32 quilos. E lá na superfície da Lua, ele teve a oportunidade de largar os dois corpos simultaneamente. Na verdade, ele tinha como objetivo reproduzir o fenômeno da queda livre de objetos descrito por Galileu, conforme lhes falei, alguns séculos atrás. Há um pensamento predominante na cabeça das pessoas de que quando objetos são largados, aquele mais pesado cai primeiro. Essa era a ideia vigente até o experimento de Galileu e ainda que de forma errada continua povoando a cabeça de algumas pessoas. Se você agora, nesse momento, não deixa para depois, agora, pegue duas folhas do seu caderno, duas folhas iguais. Arranque essas duas folhas iguais. Você vai desperdiçar duas folhas, mas vale a pena o experimento. Uma delas você amassa, a outra você mantém inteira. Se são duas folhas do mesmo caderno, elas têm pesos iguais ou diferentes? Evidentemente que pesos iguais. O fato de amassar uma e manter a outra inteira altera os seus pesos? Não. Muito bem. Você vai posicionar as duas à mesma altura e vai largá-las simultaneamente. Indiscutivelmente, a folha amassada atinge o chão primeiro, num tempo menor do que a folha inteira. O fato dela chegar primeiro significa que ela é mais pesada? Ela caiu primeiro por isso? Não. Ela caiu primeiro porque ela sofreu menos resistência do ar do que a outra. Então, quem gera diferença no tempo de queda não é o peso, é a resistência do ar. Ora, e se não houver resistência do ar? Não haverá diferença de tempo. Não havendo resistência do ar, se os corpos forem largados da mesma altura, no mesmo ambiente, cairão juntos, serão acelerados de forma igual pela gravidade do local. Foi exatamente isso que o astronauta fez e comprovou. Largou simultaneamente a pena e o martelo de alumínio. Apesar de terem massas diferentes, na Lua existe gravidade, é bom que se diga, mas não existe atmosfera. Consequentemente, não há resistência do ar. Não havendo resistência do ar, os dois objetos serão igualmente acelerados pela gravidade da Lua e tocarão o solo no mesmo instante, gastando tempos iguais para cair, apesar das suas massas serem francamente diferentes. Portanto, resumindo, não havendo resistência do ar, se largarmos objetos, mesmo que diferentes, da mesma altura, ambos chegarão juntos ao solo. Analisando o finalzinho do texto, a descoberta de Galileu, comprovada pelo astronauta na superfície da Lua, foi de que na Lua não há gravidade? Errado, na Lua existe gravidade. Ela é menor do que a nossa, mas existe. Ela é cerca de 6 vezes menor que a gravidade aqui na Terra. Está errado. Em queda livre, um corpo mais pesado, como o martelo, chega ao solo em menos tempo?
Evidentemente que a resposta está errada. Ambos os objetos chegam juntos ao solo, pois como a gravidade lunar é desprezível, olha aí, ó, vinha muito bem, ambos chegam juntos ao solo, mas errou aqui. A gravidade lunar não é desprezível. Na ausência de resistência do ar, o corpo mais pesado, no caso o martelo, chega primeiro ao solo. Não, ninguém chega primeiro, eles chegam juntos, chegam simultâneos. Na ausência de resistência do ar, mesmo com massas diferentes, eles levam o mesmo tempo para chegar ao solo, pois caem com a mesma aceleração. A alternativa é correta, portanto, para a nossa questão. Questão número 9, questão relativa à composição de movimentos. Ela descreve uma situação em que um automóvel vem se movimentando por uma pista, normalmente uma pista retilínea, horizontal, ele tem velocidade constante, e para um observador dentro do carro, a chuva que está acontecendo no momento em que esse automóvel está trafegando, aparece no vidro com uma certa inclinação. Ele inclusive descreve essa inclinação como sendo um ângulo θ com a vertical, tais que ele me fornece o seno e o cosseno desse ângulo θ. No entanto, para uma outra pessoa que está parada na estrada, a chuva cai apenas verticalmente. Ele então apresenta duas situações. A visão da chuva para uma pessoa num veículo em movimento, a visão da chuva para uma pessoa parada na estrada. A pessoa parada na estrada vê a chuva caindo verticalmente, a pessoa no automóvel vê através do vidro riscos dessas gotas de chuva inclinadas em relação ao automóvel. Nós vamos fazer aqui uma figura onde temos, digamos, aqui a janela do automóvel, o vidro, o automóvel se movendo com velocidade de 80 km por hora, digamos, para a direita, e aqui uma gota de chuva que atinge essa janela. Essa gota, relativamente ao automóvel, realiza dois movimentos simultâneos. Ela, ao mesmo tempo, cai e se movimenta para trás. Na verdade, não é a gota quem se movimenta para trás, é o automóvel que se movimenta para frente. Porém, em relação ao automóvel, ela faz esse movimento. Como consequência dos dois movimentos simultâneos, queda e vinda para trás, a trajetória final da gota é uma trajetória meio que inclinada dessa maneira, como apareceu aqui no nosso desenho. Inclinada com um ângulo θ em relação à vertical. É extremamente comum, num veículo movimentando-se numa estrada, nós encontrarmos as gotas fazendo riscos, meio que inclinados em relação à janela do automóvel, desde que o mesmo esteja, claro, em movimento. Então, o problema quer que eu descubra quanto é a velocidade de queda da gota. A nossa consideração teórica é de que as gotas se movem para baixo com velocidade v, que eu pretendo descobrir, e ao mesmo tempo para trás com velocidade de 80 km por hora. Na verdade, não são as gotas que se movem para trás, é o automóvel que se move para frente, gerando esse efeito. O movimento resultante das gotas em relação à janela do automóvel acaba sendo este aqui, com uma inclinação θ em relação à vertical. Ora, nós, a partir do momento em que estruturamos essa figura, passamos a enxergar aqui, por exemplo, uma figura geométrica bastante conhecida de todas, um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo.
onde um dos catetos é a velocidade v de queda da gota, que é o nosso objetivo nesse problema. O outro cateto é a velocidade do automóvel, de 80 km por hora. E a hipotenusa é o movimento resultante da gota de chuva em relação à janela desse automóvel. Ora, o problema no seu enunciado nos informou seno e cosseno de θ. Seno 0,8, cosseno 0,6. Eu vou escrever que a tangente desse ângulo θ é seno de θ sobre o cosseno de θ. Ou 0,8 sobre 0,6. Ou ainda, 8 sobre 6. Ou 4 sobre 3. Eu poderia dividir aqui por 0,2, que dá 4. Aqui por 0,2, que dá 3. Eu simplifiquei a fração e achei 4/3. Por outro lado, na medida em que eu tenho um triângulo retângulo, eu vou recorrer às chamadas relações trigonométricas no triângulo retângulo, em que a tangente desse ângulo interno é simplesmente obtida pela razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Nós vamos escrever que a tangente de θ é o cateto oposto. O cateto oposto é esta medida que vale 80, sobre o cateto adjacente, que é V. Então nós teríamos aqui 80 sobre V. Ora, se esta razão, 80 sobre V, é a tangente de θ, se esta razão, 4/3, é a tangente de θ, eu vou, evidentemente, que igualá-las. Então vou escrever que 80 sobre V é igual a 4 sobre 3. Como é possível simplificar o 80 com 4, já que ambos são divisíveis por 4? 80 por 4 dá 20, 4 por 4 dá 1. Se multiplicarmos cruzado, V multiplicado por 1 dá V, 3 multiplicado por 20 dá 60. V igual a 60. Como esse V expressa a velocidade da gota, 60 km por hora é a resposta correta para a nossa questão. Então, a chuva cai verticalmente com uma velocidade de 80 km por hora. O automóvel trafegando a 80 gera esse efeito que vimos aqui. Mas a resposta da nossa questão se encontra, olha aqui, ó, na alternativa B. Resposta correta para a questão número 9. A questão de número 10 é também uma questão na área dos chamados movimentos compostos. Ela diz que Bernardo, no alto de um prédio, lança horizontalmente um pequeno chaveiro com uma velocidade de 8 metros por segundo. Esse chaveiro toca o solo junto aos pés do seu irmão a uma distância de 24 metros da base do prédio. Diante dessas informações e desprezando a resistência do ar, eu tenho como objetivo obter a altura desse edifício. Bom, a questão apresentada se enquadra no que nós chamamos de lançamento horizontal. Nós temos o solo, temos um ponto acima do solo, em que o objeto é arremessado com uma velocidade de 8 metros por segundo. Esse objeto é arremessado e, a partir do momento que perde o contato com a mão de quem o arremessa, realiza 2 movimentos simultâneos. 2. Ele, ao mesmo tempo, avança, porque assim foi jogado, e cai, porque sofre influência da gravidade, fazendo com que a sua trajetória final seja algo desse gênero.
nós temos como meta nesse problema descobrir exatamente isso aqui, ó, de que altura este objeto caiu, sendo informado de que ele caiu 24 metros à frente do ponto de onde foi arremessado. Bom, eu vou aqui representar o chamado lançamento horizontal. Quando um objeto é arremessado horizontalmente, ele avança e cai ao mesmo tempo. Não resta dúvida de que o agente responsável pela queda do objeto é a gravidade, que o acelera ao longo desta direção. Como não existe resistência do ar, uma vez que foi desprezada no problema, esse movimento vertical se constitui numa queda livre ou num movimento uniformemente variado, um move, como gostamos de falar. Então, na vertical, ele realiza move, queda livre. E na horizontal? Na prática, todo objeto, quando arremessado, sofre influência do ar e, por isso mesmo, ele vai sofrendo reduções na sua velocidade. Porém, na situação descrita aqui no problema e nas que serão tratadas nos moldes do Enem, a resistência do ar será desprezada. Portanto, não haverá, durante o avanço, essa redução de velocidade. Não haverá redução e nem ganho de velocidade. Ele não vai nem diminuir nem aumentar a velocidade. A velocidade horizontal permanecerá inalterada, fazendo com que o movimento nessa direção seja chamado de uniforme. Portanto, meu amigo, minha amiga, o lançamento horizontal é uma combinação simultânea de dois movimentos. Quais? Movimento uniformemente variado na vertical, movimento uniforme na horizontal. E fazendo uso das equações nessas duas direções, nós resolveremos com tranquilidade o problema. Vejam, na horizontal ele avança 24 metros. Foi jogado com velocidade de 8 metros por segundo. Eu vou então fazer uso da expressão V igual a ΔS sobre ΔT. Expressão da velocidade no movimento uniforme. Na verdade, essa é a expressão da velocidade média. Mas no movimento uniforme, velocidade média e velocidade instantânea são iguais, não há diferença. Então, faço uso dessa expressão. A velocidade horizontal é 8, o deslocamento horizontal é 24, o tempo é o que nós pretendemos descobrir. Se trocarmos de lugar aqui, vamos dizer que ΔT é 24 dividido por 8, que é igual a 3 segundos. Portanto, com essas duas informações, acabamos de concluir que o movimento desse objeto dura 3 segundos. Ao longo desses 3 segundos, ele ao mesmo tempo avança e cai. Bem, como a proposta do problema é calcular a altura de queda, e essa altura é vertical, eu vou precisar trabalhar com funções do movimento uniformemente variado. Calcular a altura é calcular deslocamento. E obtenho deslocamento no movimento uniformemente variado fazendo uso da expressão V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Repare que fiz uso agora de uma expressão diferente daquela, já que aqui é movimento variado. Aqui existe aceleração. Vou apenas fazer as adaptações. O deslocamento vertical, o ΔS, vou chamar de H. Muita atenção aqui. Este V0 representa a velocidade inicial vertical. E ele não tem velocidade inicial vertical. Você dirá, ué, não é 8 a velocidade inicial dele? 8 é a velocidade horizontal. Este objeto foi jogado para o lado, não foi jogado para baixo. Ele, no início, não tem nada de velocidade para baixo, tem 0 de velocidade vertical.
Se essa velocidade é 0, multiplicada por t, ela vai zerar isso aqui. Mas ele tem uma aceleração vertical? Tem. Quem é que o acelera na vertical? É a gravidade. Então, g t ao quadrado sobre 2. Portanto, com o uso desta expressão, nós vamos obter a altura de queda do objeto. O valor de g é 10, o tempo de queda são 3 segundos ao quadrado sobre 2. 3 ao quadrado, 9, multiplicado por 10, 90. Então, ficamos com 90 dividido por 2, que resulta 45 metros. Portanto, este chaveiro foi jogado horizontalmente de uma altura de 45 metros. Se formos olhar as alternativas, vamos verificar que a correta é a letra A para essa nossa questão. A próxima questão, questão número 11, volta a uma análise de gráficos, uma vez que os gráficos, especialmente gráficos dos movimentos, são fortemente cobrados na prova do Enem. Nós temos nessa questão as velocidades em função do tempo desenvolvidas por dois atletas A e B numa corrida de 100 metros rasos. Então, velocidade e tempo para dois atletas numa corrida de 100 metros rasos. Nós verificamos que os dois têm velocidade inicial 0, os dois aceleram durante algum tempo e depois estabilizam as suas velocidades. Então, numa primeira e rápida análise, dizemos que ambos têm movimentos acelerados para depois terem movimentos uniformes. A diferença é que o B acelera durante 3 segundos e o A acelera durante 4 segundos. Bem, a proposta do problema, dentro das alternativas, é verificar quem conclui primeiro a corrida, o tempo de cada um deles. Voltando ali ao gráfico, um dos pontos para os quais eu gostaria muitíssimo de chamar a atenção é exatamente esse ponto aqui, onde os gráficos se cruzam. Este ponto, ele indica apenas que eles têm a mesma velocidade. Isso significa que mais ou menos ali num instante entre 3 e 4 segundos, as velocidades dos atletas se igualaram. Aquilo não representa o instante em que um passou pelo outro. Não representa o instante em que um passou pelo outro. Muitas pessoas interpretam erroneamente esse cruzamento ali do gráfico. É apenas um indicativo de que nesse movimento, nesse instante, suas velocidades são iguais. Muito bem. A alternativa A do nosso problema diz que no instante 4, o corredor A está na frente do corredor B. Bom, eles partiram do mesmo local. Eu só posso saber se um está na frente do outro se calcular o deslocamento de cada um deles. E sempre que tem um gráfico VT, posso calcular o deslocamento através da área da figura formada pelo gráfico com os eixos. Para o atleta A, eu vou ligar esse ponto, que é o referente ao 4, ao seu gráfico, e vou obter esta figura aqui. A figura, observem, é um triângulo. A área desse triângulo, numericamente, é igual ao deslocamento realizado pelo atleta A. O deslocamento do atleta A é numericamente igual à área do triângulo. E eu calculo a área do triângulo fazendo base vezes altura sobre 2. A base é 4, a altura é 11, então teremos 4 vezes 11 sobre 2. 4 vezes 11, 44.
dividido por 2, 22. O deslocamento do atleta A é de 22 metros. Já o deslocamento do atleta B, vamos então apagar aqui, nos 4 segundos iniciais, que é a pergunta, vou ligar o 4 ao gráfico, e acabamos de verificar que a figura em questão, definida para o deslocamento do atleta B, é um trapézio, que vou reproduzir aqui. Nós temos um trapézio, onde esta que é a base maior mede 4, esta que é a base menor mede 1, ela vai de 3 a 4, mede 1. A altura deste trapézio mede 10. O deslocamento do atleta B é numericamente igual à área do trapézio. E como obtenho a área do trapézio? Soma das bases vezes a altura sobre 2. Repetindo, soma das bases vezes a altura sobre 2. Soma das bases, 5. Altura, 10 sobre 2, que vai resultar 25 metros. Então, observamos que nesses 4 segundos, o atleta A percorreu 22 metros, o atleta B percorreu 25. A alternativa A dizia que o atleta A estava na frente do B. Na verdade, o A está 3 metros atrás do B. Portanto, essa alternativa está correta, está errada. Bom, as outras alternativas fazem referência às acelerações. Num primeiro olhar, verificamos que a reta do B tem uma inclinação maior que a reta do A. Isto por si só já seria suficiente para concluirmos que o B acelera mais do que o A. Mas vamos fazer esses cálculos para fazer essas constatações. A aceleração, ela pode ser obtida através da relação ΔV sobre ΔT. Aceleração, ΔV sobre ΔT. Portanto, calculando a aceleração do atleta A, eu vejo que o atleta A evolui de uma velocidade 0 para uma velocidade 11. De 0 para 11, temos uma variação de 11. A variação foi 11. Em quanto tempo aconteceu esta variação? Em 4 segundos. Em 4 segundos. Uma variação de 11 em 4 segundos. Fazendo este cálculo aqui, 11 dividido por 4 vai dar um resultado menor do que 3. 12 por 4 daria 3. Aqui vai dar cerca de 2,8 metros por segundo ao quadrado. Eu vou aproximar aqui o resultado. Já a aceleração para o atleta B, nós verificamos que o B evolui de 0 a 10, em 3 segundos. Ele sofre uma variação de 10 em 3 segundos, o que indica que tem uma aceleração de cerca de 3,3 metros por segundo ao quadrado. Conforme já havíamos visto anteriormente, a inclinação do B é maior que a inclinação do A. Isso, por si só, nos ajudava a enxergar que a aceleração do atleta B é maior que a do atleta A. Ele diz aqui que o corredor A tem uma aceleração maior. Errado, né? A aceleração do A é menor que a do B. Agora, vamos verificar a questão do término da corrida. O atleta A, em 4 segundos, percorreu 22 metros. Portanto, para completar a corrida, que tem 100 metros, ainda lhe faltam 28 metros. 28.
Como a sua velocidade passa a ser estabilizada em 11 metros por segundo, o tempo necessário para completar a corrida, eu vou calcular fazendo razão entre o deslocamento e a velocidade. Na verdade, eu fiz uso mais uma vez da expressão V igual a ΔS sobre ΔT, onde troquei o ΔT e o V de lugar, já que o meu interesse é calcular o tempo para completar a corrida. Então, o tempo para o atleta A vai ficar: o atleta A já percorreu 22, para 100 ainda falta deslocar 78 metros. A velocidade dele nessa fase é constante e vale 11 metros por segundo. Portanto, 78 dividido por 11 vai dar aproximadamente 7,1 segundos para completar a corrida. Ele já levou 4 segundos para percorrer 22 metros. Como ainda gasta mais 7,1, o tempo do atleta A podemos dizer que é de aproximadamente 11,1 segundos para completar a corrida. Já o atleta B já correu 25. Para completar 100, ainda faltam 75 metros. Como nessa fase a sua velocidade está constante, estabilizada no valor 10, ele vai levar ainda 7,5 segundos para terminar a corrida. Gastou 4 para percorrer os 25 metros, mais 7,5 para completar, ele fará a corrida em 11,5 segundos. Portanto, com uma diferença de 4 décimos, o A consegue ganhar essa corrida. Ele venceu essa competição. Alternativa A diz que o corredor A, alternativa C, diz que o corredor A completou os 100 metros primeiro. Portanto, a alternativa C é a correta para essa questão.